Então, gente, olha só, nós paramos aqui na última reunião, onde a gente aprendeu que na Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, com esses 3 tipos de árvores aqui: a árvore de alimento para o homem e a mulher se alimentar, a árvore da vida que o homem poderia comer livremente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus deu uma ordem para o homem não comer. Não era uma sugestão, não era uma opinião, não era um conselho, era uma ordem. O homem não poderia comer dessa árvore. Muito bem. Então nós vamos ver agora o que aconteceu, o que o homem fez com essa ordem e qual foi a consequência de tudo isso. Então aqui em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 13, em resumo, diz o seguinte, que o diabo chegou para a mulher e disse para a mulher, começou a tentar ela com alguns argumentos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a resposta aqui da mulher. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha aí, Deus disse que você vai morrer, mas eu, o diabo, garanto que você não vai morrer. Olha só, Deus disse que o homem ia morrer, mas o diabo estava garantindo que não. Qual palavra tem mais credibilidade? E o diabo continuou seu argumento, porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão abrir, você vai enxergar mais. Você não quer enxergar mais? E disse: e aí vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão decidir o que é bem, o que é mal. Vocês vão decidir o que pode e o que não pode fazer. Para que ficar se submetendo a Deus? Para que ficar obedecendo às ordens de Deus? Para que deixar Deus decidir o que é certo e o que é errado? Para que deixar Deus decidir o que vocês podem e o que vocês não podem fazer, se vocês podem fazer isso por vocês mesmos? É só comer essa árvore aqui. Come dessa árvore, vocês vão enxergar mais, e aí vocês vão decidir o que vocês podem e o que vocês não podem. Para que ficar obedecendo a Deus? Para que ficar se submetendo a Deus? Vocês podem ser o seu próprio Deus. Vocês podem decidir o que é certo e o que é errado na vida de vocês. Para que confiar em Deus? Para que ter fé em Deus? Para que se submeter a Deus? Então, em outras palavras, essa foi a tentação. Esse foi o argumento do diabo para o homem e para a mulher. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Gente, ficou claro então qual que foi a tentação? Qual que foi a proposta do diabo? Deus disse o seguinte: olha, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, eu sei o que é melhor para você, eu sou o teu criador. Então, eu como teu pai, teu Deus e teu criador, estou dizendo para você: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, olha para mim. Você entendeu o que eu disse? Entendi, pai. O que eu disse? Repete, vamos ver. A gente pode comer da árvore do alimento, da árvore da vida, mas da árvore do bem e do mal a gente não pode comer. Ah, muito bem, Adão. Então, olha só, Adão, você já está instruído, você sabe o que você tem que fazer. Me obedeça, eu sou o teu pai. Combinado, Adão? Combinado, pai. Então tá bom. Aí chegou o diabo, foi tentar a mulher. Olha, Deus disse que não pode,
mas eu garanto que você pode. Come, você vai enxergar mais. Você não quer enxergar mais? Quando você comer, você vai ser o seu próprio Deus. Você não vai ter que ficar obrigado a se submeter às ordens dele. Você vai decidir o que você pode e o que você não pode fazer, conforme aquilo que você quer, conforme a sua própria vontade, conforme os seus sentimentos. Não passa vontade, não. Vai lá, tá com vontade, vai lá e faz. Para que se negar? Para que negar a sua vontade? Não, para que ficar obedecendo a Deus? Se não está com vontade, vai lá e faz. Essa foi a tentação. Essa foi a proposta do diabo. Aí a mulher deu ouvidos para essa argumentação toda. Aí começou a olhar para aquela árvore de uma maneira diferente. Uma árvore que estava proibida por Deus. Agora a mulher olhava para aquela árvore e começou a desejar aquela árvore. Uma árvore que estava proibida. E aí o que ela fez? Pegou, comeu, olhou para o panguão que estava aqui do lado dela e falou assim: toma, marido, come também. Aí o marido: tá bom, vou comer. E comeu o panguão. E aí que todo excesso da Jezabel acontece aonde tem o silêncio de Acabe. Lembra daquele casal? Acabe era o rei, mas era omisso, sem poder de reação, sem virilidade, sem liderança. E o seu silêncio fez da mulher, da sua mulher, aquilo que ela não deveria ser. Tomou a frente das coisas, manipulava, por falta de liderança do cabeça, que recebeu a ordem: não coma dessa árvore. Então o homem que recebeu essa ordem direta de Deus deveria liderar a sua mulher. Mulher, nós não vamos comer. Deus nos deu uma palavra. Nós vamos guardar essa palavra. Não dê ouvidos a esses argumentos na sua cabeça, que estão sendo lançados aí na sua cabeça. Não provém de Deus. Resista. Nós temos que resistir. Era isso que o homem deveria fazer, isso que Adão deveria fazer. Mas ele ficou em silêncio, estava ali do lado dela, o diabo tentando a sua família, tentando a sua casa. Deus tinha dado uma direção, o diabo estava querendo guiar aquela família para outra direção. E o homem não teve liderança suficiente para resistir e guiar a sua família na vontade de Deus. E aí a mulher comeu e deu também ao marido. Olha só, vamos ver aqui, vou voltar a compartilhar a tela aqui. Vamos continuar a leitura lá de Gênesis capítulo 3. Aí, vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, vamos lá. Então olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Como assim, mulher? Que boa para se comer? Não era boa. Deus tinha proibido. Agradável aos olhos. Como assim agradável aos olhos? Deus proibiu. Não pode ser agradável algo que Deus proibiu. A nossa vontade deve ser guiada pela vontade de Deus. E olha que mais. Desejável para dar entendimento. Como assim?
Uma árvore proibida por Deus não pode ser desejável aos nossos olhos. E o que ela fez? Ela tomou uma decisão. Olha a decisão que ela tomou aqui, ó. Tomou do fruto e comeu. Ela decidiu fazer isso daqui. Ela sabia que ela não podia, ela estava totalmente instruída. Mesmo sabendo que ela não podia comer porque Deus havia proibido, ela tomou uma decisão de desobedecer uma ordem de Deus. E aí o que ela fez? Onde estava o maridão? Estava ali do lado, eles eram uma só carne, eles faziam tudo juntos. E ali ela deu para o marido e o marido tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele comeu. Essa foi a decisão dele. Uma decisão pecaminosa. Por quê? Porque voluntariamente ele decidiu desobedecer uma ordem que Deus tinha dado para ele. Deus já tinha falado, não pode comer. E ele decidiu comer. Olha aqui a decisão dele aqui, ó. Foi ele que decidiu. Aí, ó, olha o rolo que deu. Abriram-se então os olhos de ambos, e eles perceberam que eles estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Então, eles cometeram um pecado, ó. Quando eles decidiram comer aqui, ó, eles cometeram um pecado. Qual foi o pecado que eles cometeram? Desobedecer a Deus. Então, o que é pecado, gente? Pecado é desobedecer a Deus. Todo tipo de desobediência a Deus é pecado. Epa, peraí, vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, olha só. Qual foi o pecado que Adão e Eva cometeu? Desobedeceu a Deus. Deus disse, não coma dessa árvore. Eles desobedeceram. Pronto, pecou. Então, gente, nós precisamos ter uma revelação clara do que é pecado. Nós precisamos ter uma definição clara do que é pecado. O que é pecado? Desobedecer a Deus. Isso que é pecado. Todo tipo de desobediência a Deus é pecado. Isso é pecado. Por que é pecado comer daquela árvore? Porque Deus mandou não comer. E desobedecer essa ordem é pecado. Por que é pecado falar palavrão? Porque na Bíblia tem uma ordem dizendo o seguinte: não saia da vossa boca palavra torpe, mas somente que promova edificação aos ouvintes. Desobedecer essa ordem é pecado. Por que é pecado mentir? Porque na Bíblia está escrito que Deus abomina a língua mentirosa. E desobedecer essa ordem é pecado. Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Porque a Bíblia diz que fornicação é uma obra da carne e aqueles que praticam isso não herdarão o reino dos céus. É uma ordem de Deus. Então, desobedecer essa ordem é pecado. Por isso que é pecado desregrar o sexo. Sexo foi criado por Deus dentro do casamento, não fora dele, não antes dele. O sexo foi criado por Deus para reprodução do sêmen e para o prazer do casal, para satisfação do casal, dentro do casamento, não antes e não fora. Então, o que é pecado? Todo tipo de desobediência à vontade de Deus. Por que é pecado ser egoísta e egocêntrico? Porque na Bíblia diz em João capítulo 13 que nós devemos ser servos uns dos outros, servir as pessoas. E desobedecer essa ordem é pecado.
Por que é pecado não perdoar as pessoas? Porque na Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E desobedecer essa ordem é pecado. Todo tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Deus disse que é para fazer uma coisa, então se eu desobedecer isso, seja o que for, é pecado. Então qual que é o problema da humanidade, meus irmãos? Deus fala A, nós falamos B. Deus manda uma coisa, a gente faz outra. Isso é pecado. Então, pecado é todo tipo de desobediência à vontade de Deus. Deus deu uma ordem para o Adão e para a mulher: não coma. Eles foram lá e comeram. Pecou. Por que é pecado? Só porque Deus deu uma ordem. Só por causa disso. Ultrapassar esse limite é pecado. Então, poderia ser outra coisa. A ordem poderia ter sido assim: Adão, tá vendo aquele rio que tem ali? Aqui no jardim tem um rio. Você não pode entrar naquele rio. É uma ordem. Meu pai vai ter que sair. Tá bom, Fernando, sem problema. Eu vou deixar gravado, eu vou mandar o link lá no YouTube. Ok, obrigado. Valeu. Bom estudo para todos. Obrigado, até mais, abraço. Até mais. Tá? Então, poderia ter sido entrar no rio. Poderia ter sido cortar a grama do jardim. Adão, você não pode cortar a grama. Se você cortar a grama, você vai me desobedecer. Aí ele foi lá e cortou a grama. Pecou. Mas cortar a grama, por que não pode cortar a grama? Porque Deus disse que não pode. Ponto final. Deus deu uma ordem. Ah, mas Márcio, quem é Deus para dar ordem? É o Criador do céu e da terra, só isso. Ele pode dar ordem? Claro que pode dar ordem. É nós que tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim o ditado? Então nós temos que obedecer. Deus deu uma ordem, a gente obedece, porque nós somos fiéis. E a nossa obediência é voluntária, não é por obrigação. Eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu sirvo a Deus com espírito voluntário. Eu amo meu Pai. Eu amo meu Deus. A minha entrega é 100%. É voluntária. É total. É sem reservas. É sem medida. Sabe por que eu amo Ele? Porque Ele me amou primeiro. Quando que Ele me amou? Quando Ele morreu miseravelmente naquela cruz por uma coisa que Ele nunca fez. O justo pelos injustos. O santo pelos pecadores. O perfeito pelos imperfeitos. Eu deveria ter sido crucificado naquela cruz pelos pecados que eu cometi. Pelas maconhas que eu fumei, pelos cigarros que eu fumei, pelas mentiras que eu falei, pelos muros que eu pichei, pelos mercados que eu roubei. Eu deveria ter sido crucificado, mas Deus desceu aqui, nunca roubou um supermercado, nunca fumou uma maconha, nunca falou um palavrão, nunca saiu uma mentira da sua boca. E morreu pelas minhas maconhas? Pelos meus cigarros que eu fumei? Pelas minhas mentiras que eu falei? Pelos palavrões que saiu da minha boca? Ele me amou primeiro, e Ele já provou isso na cruz. Lembra de Romanos 5,8? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores.
Deus já provou que nos ama, Ele não precisa provar de novo. Ele já provou que nos ama, não precisa provar de novo. Quando que Ele provou que nos ama? Dando o melhor que Ele tinha. Quem era o melhor que Ele tinha? Seu Filho. Então, meus irmãos, a nossa obediência, ela é voluntária. Adão desobedeceu voluntariamente, mas nós vamos obedecer voluntariamente. Amém, meus irmãos? E aí, quando Adão e a mulher cometeram esse pecado, porque eles decidiram pecar, eles decidiram desobedecer, o que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram. Vamos lá abrir de novo em Gênesis capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Aí, vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, vamos ver o que eles fizeram quando cometeram o pecado. Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores. Gente, que atitude é essa? Não dá para entender uma coisa dessa. Ele pecou e ao invés de correr para Deus, confessar o seu pecado, ele fugiu de Deus, ele tentou se esconder de Deus. Gente, a que ponto que o homem chegou? Olha só, vamos entender isso. Quando Adão e a mulher pecaram, eles tinham consciência que eles tinham desobedecido a Deus, porque eles estavam instruídos, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Aí Adão foi tentado e pecou no paraíso. Jesus Cristo foi tentado, mas não pecou no deserto. Adão no paraíso pecou. Jesus Cristo, em Mateus 4, no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando, teve fome, foi tentado, foi fiel, obedeceu. Então, meus irmãos, não é o ambiente que determina a nossa obediência, é a nossa decisão que determina se nós vamos obedecer no deserto ou desobedecer no paraíso. Não importa o ambiente que você vive. O que importa é a nossa decisão de ser fiel a Deus. Eu não preciso ser vigiado para ser fiel. Eu não sou fiel somente quando eu estou debaixo de vigilância de alguém. Eu sou fiel porque eu decidi ser fiel a Deus, custe o que custar. E aí, Adão decidiu ser infiel. Ele decidiu. Quando ele decidiu isso, ele sabia que ele tinha pecado. E quando ele pecou, o que ele deveria fazer? Deus, pequei, Senhor. O que eu fiz? Eu desobedeci, eu confesso. Por favor, Deus, Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. O que eu fiz, Senhor? Onde eu estava com a cabeça? Como eu pude fazer uma coisa dessa? Mas ao invés disso, ele não confessou o seu pecado, não correu para Deus. Ele se escondeu. Então está aí um outro exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Se a gente pecar, o que nós precisamos fazer? Correr para Deus.
correr para Deus. Para tudo que está fazendo e corre para Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que eu fiz? Eu não quero mais fazer isso, Senhor. Por favor, me perdoa. Essa deve ser a nossa atitude. Mas não foi essa atitude de Adão. Ele se escondeu. E quando ele se escondeu, olha só o que aconteceu. Vamos voltar lá. Olha aí, ó. Chamou o Senhor Deus. Quem que Deus chamou? O homem, Adão. E perguntou para o homem. Por que Deus perguntou para o homem e não perguntou para a mulher? Se a mulher que pegou lá primeiro e pegou o fruto proibido e deu para o marido. Porque Deus tinha dado a ordem para quem? Para o homem. Então Deus foi pedir prestação de conta para quem? Para o homem. É o homem que vai prestar conta para Deus da sua família. E aí Deus perguntou para o Adão: aonde estás? Peraí, gente, Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas por que Deus estava perguntando para Adão aonde ele estava? Porque Deus estava provocando o Adão para ver se o Adão cai em si, se arrepende e confessa seu pecado. Não era uma pergunta geográfica. Era uma pergunta sobre a fidelidade. Adão, você saiu do lugar de obediência? Aonde você está? Essa era a pergunta. Então, Deus pediu prestação de conta para o cabeça da família, para o Adão. E olha a resposta que Adão deu para Deus. É um pecado atrás do outro aqui, é um abismo chamando o outro. Olha só. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus pergunta assim, ó: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei. Olha só, ó, ordenei. Não era uma sugestão, não era uma proposta, não era um conselho, é uma ordem. Ordem não pode ser desobedecida. Ah, mas Márcio, por que Deus permitiu o homem comer? Não, Deus não permitiu. Deus proibiu. Deus nunca permitiu. Como que Deus proíbe as coisas? Através das suas ordens. É através da ordem, através da sua palavra que Deus proíbe. O que o homem tem que fazer? Se submeter. Se ele não se submeter, ele desobedecer, ele pecou. Então Deus proíbe não pela força bruta, não através de circunstâncias, através da sua palavra de ordem. Deus ordenou que ele não comesse. E Deus perguntou: por acaso você comeu da árvore que eu ordenei? Eu já tinha ordenado para você, Adão, já tinha te dado a ordem, eu já tinha te instruído, você sabia o que você tinha que fazer. Você desobedeceu? Olha a resposta que ele deu: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meu Deus! Ele transferiu a culpa para a mulher. E aí Deus foi lá perguntar para a mulher: que é isso que fizeste? Olha a resposta da mulher: ah, foi o diabo. Olha aqui, ó. A serpente me enganou e eu comi. Foi o diabo. É tudo culpa do diabo. Eu não tenho culpa de nada, não. Gente, vamos entender isso. Olha só. Deus chegou para o Adão e falou assim: Adão, foi para você que eu tinha te dado a ordem. Você era o responsável de ser fiel. Você era responsável pela tua fidelidade e pela fidelidade da tua esposa. Você desobedeceu, Adão?
Você saiu desse lugar de obediência e fidelidade? Aí Adão falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu, porque se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria acontecido esse desastre todo. A culpa é tua, porque foi o Senhor que me deu ela. Gente, um pecado atrás do outro aqui, ó. Vamos fazer uma supervisão da vida de Adão? Deus disse para ele não comer, ele comeu. Deus disse para ele proteger e guiar, liderar a sua esposa, ele não liderou, ele se omitiu. Quando Deus perguntou, aí quando ele pecou, ao invés dele confessar, ele se escondeu. Quando Deus perguntou para ele, ele transferiu a culpa para Deus e para a mulher. Olha, 4 pecados, um atrás do outro. Se fosse meu filho, eu ia levar 4 varadas. Uma varada para cada pecado. Cometeu 4 pecados, um atrás do outro. Gente, é grave, é sério. E o carudo do Adão ainda põe a culpa em Deus. Foi o Senhor que me deu essa companheira aqui, ó. A culpa é tua. Porque se o Senhor não tivesse dado essa mulher aqui, ó, foi o Senhor. Botou a culpa em Deus. Meu Deus do céu. A culpa é de Deus, então. Foi o homem que desobedeceu. A culpa é de Deus. É o homem que pega uma arma e mata outra pessoa. A culpa é de Deus. É o homem que vai lá e estupra uma criança. A culpa é de Deus. É o homem que vai lá e faz uma bomba, fabrica uma bomba e manda lá, explode o outro país. A culpa é de Deus? Gente, é o homem que é responsável por tudo isso. Não é Deus. Deus proibiu tudo isso. O homem está em rebeldia. Mas Márcio, Deus não vai punir? Vai. A punição não é instantânea. Tem um dia que Deus decidiu punir todos os pecados de uma vez só. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus Cristo voltar entre essas nuvens do céu, aperta o cinto, negada, que o pau vai quebrar. Jesus Cristo voltará. E ele vai pedir prestação de contas. Todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Jesus Cristo. E nesse dia não vai ter negociação, não vai ter manipulação, não vai ter argumentação, não vai ter lugar para a gente se esconder, não vai ter lugar para a gente fugir. Todo pecado vai ser punido nesse dia. A pergunta é: nós estamos preparados? Vivendo uma vida de obediência e fidelidade a Deus? Então, meus irmãos, o homem pecou. Ao invés dele correr para Deus e confessar o seu pecado, ele fugiu. Ele argumentou e ele transferiu a culpa para Deus e para a mulher. Quando Deus perguntou para a mulher, ela falou assim: foi o diabo, foi ele que me tentou. Ai, é o diabo. Porque é muito mais fácil colocar a culpa no diabo. É muito mais fácil. Ó, o Fernando voltou. Tá mudo o áudio, Fernando. Ele tá no trabalho. Ah, tá. Tá mudo. Tá sem áudio. Aí, agora sim.
Pronto. Eu vou participar só ouvindo. Ah, maravilha. Maravilha. Tá? Então, gente, olha só. Quando Deus perguntou para a mulher, o que é isso que você fez, mulher? Ela falou assim, ó, foi o diabo. Não fui eu. Foi culpa do diabo. Não foi minha culpa. A responsabilidade é do diabo. Não é minha responsabilidade. Então é muito mais fácil colocar a culpa no diabo. Porque, gente, olha só. O diabo e seus demônios existem. Mas ninguém é vítima deles inocentemente. Cada um é responsável por suas atitudes diante de Deus. Se a gente colocar a culpa no diabo por tudo que acontece de pecado na nossa vida, nós vamos achar que nós precisamos de libertação e não de arrependimento. Sendo que, na verdade, nós não precisamos de libertação. Nós não precisamos de alguém que impõe a mão na nossa cabeça para expulsar os demônios. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que nós precisamos. Então, meus irmãos, Adão pecou e esse pecado de Adão passou para toda a humanidade. E nós vamos ver isso na próxima reunião.